fiquei pensando se iria trazer ou não esse vídeo, mas decidi trazer. Hoje vamos com a análise do filme de Kimetsu no Yaiba. Bom, se você não assistiu esse filme ainda, eu não sugiro que você veja esse vídeo, porque esse vídeo vai conter spoilers, tenha certeza disso. E se você for muito fanboy de Kimetsu, também não sugiro que você veja esse vídeo, porque eu vou ser bem sincero em relação à minha opinião, principalmente em relação ao personagem do Rengoku. Então, basicamente é isso. Se você chegou aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Ershides. Ainda pretendo, em um futuro não tão distante, trazer mais vídeos de Kimetsu aqui no canal. Tô pensando em reler o mangá, porque eu não lembro de muita coisa, pra trazer alguns vídeos legais sobre. Mas enfim, basicamente é isso. Sem mais delongas, vamos com o vídeo. Antes de começar de fato a falar do filme, vamos com algumas informações básicas do mesmo, que eu sempre gosto de trazer nas análises. Enfim, vamos lá. O filme teve sua exibição em 16 de outubro de 2020, constando com 1 hora e 56 minutos, sendo uma adaptação direta do mangá, pegando um arco do mesmo. Sendo assim, é a continuação direta da primeira temporada, tendo como estúdio responsável o Fatable, tendo como diretor o Haruo Sotozaki, que dirigiu algumas outras obras, como a primeira temporada de Kimetsu, Tales of Zestra The Cross e até mesmo Kimetsu no Yaiba Yukaku Ren, que é no caso a segunda temporada que ainda lançará, sendo dirigida por ele. E talvez tenha outras obras que ele dirigiu, mas eu só quis trazer essas. Agora sim, vamos começar de fato a falar do filme. O filme começa mais calmo, com ele subindo no trem. Já nesse início, vemos um pouco do Rengoku, personagem que falaremos mais pra frente. Mas já nessa parte, fica muito claro toda a positividade que ele passa, até mesmo em sua forma de falar. As coisas começam a ficar complicadas quando, por uma estratégia bem esperta do Lua Inferior 1 Emo, de basicamente colocar todos os caçadores para dormirem, e para isso ele manipulou pessoas psicologicamente frágeis. Eu achei sensacional essa dinâmica. Enquanto Tanjiro, Inosuke, Zenitsu e Rengoku estavam nesse mundo dos sonhos, uma coisa que me incomodou foi exatamente o Tanjiro. No sonho dele, apareceu meio com uma versão dele que sabe que está no sonho. E posteriormente temos até o pai dele dando uma dica de como sair do sonho, que no caso era cortando o próprio pescoço, pois se morrer no mundo dos sonhos, acorda na vida real. Mas enfim, depois disso a Nezuko fica responsável por destruir a corda usando suas habilidades especiais de Oni, enquanto Tanjiro vai atrás do Lua Inferior 1. Nesse momento, os outros ainda estão no sonho. O Emo até tenta ficar jogando Tanjiro pro mundo dos sonhos repetidamente com sua mão, porém o Tanjiro está constantemente usando a mesma técnica, digamos assim, de cortar o próprio pescoço para fugir do mundo dos sonhos. O Oni até tenta jogar o nosso querido Tangerina em um sonho ruim, onde seus familiares o odeiam. Mas isso só deixa o Tangerina com mais raiva ainda. E logo ele consegue cortar o pescoço do Oni. Porém, ele percebe que o corpo não desintegrou. Até que temos uma parte que eu achei meio burra do Oni, porque ele basicamente revela que o corpo todo dele é o trem. Só faltou falar em que parte ficava a cabeça. Mas pelo menos isso ele não fez. Inosuke e Rengoku acordam. Zenitsu não acorda, mas é até que bom, pois ele pode lutar estando desacordado. E nisso o Tanjiro e o Inosuke ficam responsáveis pela cabeça do Oni, enquanto Rengoku e Zenitsu e até mesmo Nezuko ficam responsáveis por proteger os civis que estão também dormindo lá nos vagões do trem. E depois de muito esforço, o Tanjiro, junto do Inosuke, consegue dar fim nesse Oni. Localizam onde fica a cabeça graças ao Inosuke. Porém nisso, um humano que acredito que era piloto do trem ataca o Tanjiro.
com um objeto perfurante. Isso porque ele queria ir para seus sonhos bons que esse Oni podia proporcionar. Mais pra frente, vemos que esse golpe afetou realmente o Tanjiro. E isso é um ponto que eu achei muito positivo. Esse realismo, em muitos momentos da primeira temporada, pode notar essa falta de realismo. Vejo isso como uma evolução narrativa da autora. Mas uma coisa que não curti tanto foi a respiração conseguir parar o sangramento interno. Na real, eu fiquei meio dividido. Achei meio forçado, mas ao mesmo tempo achei interessante essa extensão do conceito, pois ainda que dê nos primeiros socorros, não chega a ser algo que pode fazer milagres, mas é aquilo, por pegar um conceito tão comum como respiração, passa aquela sensação de não ser algo tão fantasioso. Mas se você conseguir entender que é totalmente fantasia, então não deve ser um problema. Após a morte do Lu Inferior 1, temos um momento de paz e de aparente vitória, até que temos a chegada do Lua Superior 3, a casa, e nisso temos uma luta com Rengoku, que no fim acaba apenas conseguindo segurar a batalha até o amanhecer, mas fazendo com que não tenha maiores baixas. No final, vemos todos os Hashiras recebendo a notícia da morte do Rengoku. Essa luta em questão, ela passou uma tensão absurda de se o Rengoku ia conseguir ou não segurar o Akaza. Foi uma luta realmente muito boa. Esse é um ponto que eu queria falar muito. Então, vamos começar falando um pouco do Zenitsu e do Inosuke, pois não tem muita coisa que falar deles, mas achei interessante como no sonho do Zenitsu, ele é super forte e usa habilidades de raio mesmo. Até onde lembro, ele não tinha muito uma memória consciente sobre sua capacidade em batalha. Mas nesse sonho, mostrou que no fundo ele sabe. Mas o interessante foi ver onde fica seu núcleo, que é um lugar bem escuro. Acredito que isso é mais uma representação. Tanto porque ele é mais negativo, como também porque quando ele dorme fica mais forte. Agora o Inosuke. A obra novamente vai deixando bem claro como é ignorante em relação ao mundo, achando um trem super incrível, pois nunca viu nada igual. E nem se importando com o que os outros acham. E seu sonho tem coisas muito doidas. Até seu núcleo é tudo muito conturbado. Isso por conta da forma que ele vê o mundo de forma muito simplória. E novamente, a obra deixando claro que diferente do Tanjiro, ele não é lá muito empático com desconhecidos, mas isso porque ele ainda está aprendendo sobre o mundo e relações sociais. Mas, pelo pedido do Tanjiro, ele acaba indo ajudar as pessoas desconhecidas, o que mostra novamente que ele na real já considera muito seus amigos. Bem legal que o Tanjiro entende essa forma de ser do Inosuke, então quando lutam juntos, ele sabe como fazer o Inosuke ajudá-lo. Agora vamos falar um pouco do Tanjiro. Uma coisa que pensei muito quando assisti a primeira temporada foi em relação à obra simplesmente não trabalhar essa questão do drama do Tanjiro ter perdido a família inteira. Quase que parece que só importa Nezuko. Mas nesse filme parece que a autora quis pegar mais disso e vemos um certo conflito do personagem de ou viver vida de mentira no sonho com sua família ou aceitar sua realidade e viver a vida real. Tem uma cena bem legal onde ele está de costas para toda a sua família no mundo dos sonhos. Até a Nezuko na forma humana está lá, mas ele não se vira. É quase como uma representação de não olhar para o passado, não permitir que seu coração fraqueje desejando mudar o passado. Por isso, ele não olha para trás e só sai correndo seguindo em frente. Podemos falar também do núcleo do Tanjiro, que mostra ser um lugar muito calmo e bonito, querendo passar novamente que o Tanjiro é uma ótima pessoa com uma ótima personalidade, tão bonito a ponto de te querer fazer chorar. Por fim, vamos falar um pouco do Rengoku. Já vou dizendo que como personagem, eu não gosto tanto do Rengoku. Para mim, ele é muito mais um conceito. Mas para entender melhor o que eu quero dizer, vamos lá.
O Rengoku é basicamente quase que uma representação máxima do heroísmo. É uma pessoa muito positiva, muito autoconfiante, altruísta, a ponto de nem se importar de não ser ele que mate o Lua Inferior 1. Salvar as pessoas é mais importante para ele, o que já mostra que ele não é lá muito orgulhoso. E emana uma aura muito boa com Tanjiro, Inosuke e Zenitsu aceitando ser seus discípulos. Ele tem toda uma filosofia de porque ele é forte, ele tem que proteger os mais fracos, o que é totalmente inverso do Akaza, que acha que os fracos devem morrer, e tem toda a questão dele servir como um ideal que o próprio Tanjiro quer alcançar, ou até mesmo você, telespectador, quase como um Superman da vida. Como um conceito, eu acho ele bem interessante, mas como personagem, acho que deixa um pouco a desejar. Acho que a obra não consegue te convencer do porquê ele é daquele jeito. Entendo que tem toda a questão da mãe dele, que tinha personalidade bem forte e dizia que ele tinha que proteger os outros. Tem também toda uma questão interessante de, ainda que ele tenha toda essa questão da positividade, mostra que ainda assim ele queria de certa forma ser reconhecido pelo pai. Tanto que é por conta disso que ele acaba dizendo que o irmão pode ser o que ele quiser, para que o irmão não, digamos que se frustre, assim como ele, por não ter sido reconhecido pelo pai. Então não espere algo do pai, e sim faça o que você quiser. Esse ponto de fato é interessante, mas na minha opinião, eu não acho que é convincente do porquê ele é assim. Eu acho que faltou a obra convencer mais com o passado dele, né? Talvez mostrar mais interações dele com a mãe para te convencer do porquê realmente ele é assim. E a sua morte vai novamente nessa pegada de, mesmo no fim, dar motivação e esperança para o Tanjiro, Inosuke e Zenitsu. Teve até algo que ele disse que eu não concordo assim muito, que ele diz para não ficarem tristes pela morte dele. Algo que na teoria acho bem bonito, mas na prática não tanto. Não acho que reprimir o sentimento de tristeza seja a melhor das mensagens que possa ser passada, mas é só minha opinião mesmo. Eu acho que não tem muito o que falar, mas vamos começar pela animação. O traço continua muito bonito. Na cena da morte mesmo do Rengoku, tava lindo demais. O detalhe é absurdo e também a fluidez nas cenas de ação foi realmente muito bem feito. Mas eu não curti tanto o CGI usado no Lua Inferior 1. Mas não foi horrível, nem nada do tipo. Mas achei abaixo da média, se comparado ao resto. Mas no geral, até que estava bom. Mas indo agora para a direção, em sua maior parte foi muito boa. Tendo muitas cenas com um giro de câmera até que constante, assim dando uma dinâmica muito boa para a luta. Temos também aquele jogo de cores, onde deixa mais preto e branco. No caso, usam isso na cena que o Tanjiro tá no sonho ruim, que sua família odeia ele e tal. E essa cena quer passar todo aquele clima mais pesado, pois o Tanjiro tá ouvindo da própria família, das pessoas que ele tanto ama, que odeiam ele. Então a direção é realmente maravilhosa. Também temos a trilha sonora, que é muito boa, desde os sons dos ataques até o final, por exemplo, com aquela trilha para te deixar triste, realmente com a morte do Rengoku. Mas é importante comentar aqui que, por eu não conseguir me conectar muito com o personagem, eu não senti tanto a cena. Mas ainda assim pude ver o incrível trabalho feito pelo filme nesse quesito. E por fim, um pouco sobre o ritmo, que começa até que mais parado, mas quando aparece o primeiro Oni, daí até o final a obra se mantém muito bem frenética. Com certeza você não vai ter o que reclamar sobre a obra separada, pois lutas é o que não falta, e só no fim que vai ter um descanso maior, mas aí você vai estar triste com a morte do Rengoku.
Agora com as minhas considerações finais, eu achei esse filme realmente muito bom. Eu não lembro muito bem o que eu senti quando vi esse arco no mangá, mas eu sei que no filme foi simplesmente maravilhoso. O Rengoku, ele é sim um bom personagem, só que eu acho que em questão de construção ele deixa a desejar. Mas ele não chega a ser um personagem totalmente raso. Ele é um personagem bom, só que eu acho que faltou dar mais base para entendermos por que ele é assim. Mas ainda assim, como um conceito, ele é um personagem maravilhoso. E personagens de conceito não são ruins só por serem personagens de conceito. Tem uns personagens de conceito mesmo que eu gosto bastante. E eu acho que o Rengoku, ele é muito bom para ser o pilar, literalmente, que vai fazer tanto o Zenitsu como o Inosuke como o Tanjiro seguirem em frente e verem a realidade, né, do mundo em que eles vivem, que eles não são bons o suficiente. Então, eu acho que ele, como personagem, teve um papel, né? Ele conseguiu ter o seu papel como pilar para esses personagens de forma magnífica. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você quiser deixar a sua opinião, então deixa aí embaixo o que você achou desse filme. E não se esqueça de deixar seu like para fortalecer o meu trabalho. Eu ficaria bastante grato se você puder fazer isso. E se você puder me ajudar de alguma forma, você pode estar compartilhando esse vídeo com pelo menos um amigo seu, que eu ficaria bastante grato. Mas enfim, basicamente é isso. Caso você tenha chegado até aqui e ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreve aí para fortalecer o meu trabalho, eu ficaria bastante grato. E não se esqueça de ativar o sininho para que o YouTube te notifique quando sair novos vídeos. Basicamente é isso, eu acho que esse vídeo já ficou um pouco acima da média dos vídeos que eu trago aqui no canal. Ele ficou, acho que, meio grandinho, mas basicamente é isso. Nos vemos em um próximo vídeo e tchau!